Salve, pessoal do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, tudo tranquilo. Bom, nós vamos mudar um pouquinho alguns conceitos, porque nós falamos sobre os seres unicelulares, falamos sobre algumas características das doenças, e agora a gente vai mudar um pouco o foco, a gente vai migrar dos organismos que são unicelulares e alguns de bastante importância, para alguns organismos que são pluricelulares. Então, a gente vai mudar o foco. Então, a gente vai falar sobre invertebrados e um pouquinho também sobre vertebrados. Então, esse nosso início de capítulo 2, ele é fundamental que vocês prestem bastante atenção para a gente sempre fazer um comparativo entre os organismos, né? Do que a gente aprendeu e do que a gente ainda vai aprender. Então, essa é uma característica bastante importante desse grupo, tá? Bom, primeira coisa é a diferença entre vertebrados e invertebrados, tá? O conceito de vertebrado e invertebrado, ele está associado à presença de uma estrutura de sustentação. Essa estrutura de sustentação a gente chama de coluna vertebral. Então, os animais que são vertebrados, eles apresentam coluna vertebral. Portanto, nós somos animais. Por quê? Nós temos coluna vertebral e nós temos vértebras. Agora, qual que é a importância da coluna vertebral, né? Esse é um detalhe que a gente precisa estar bastante atento. A importância da coluna vertebral é porque ela protege uma das partes mais importantes do nosso corpo, que é a medula espinal. É pela medula que é transportado o impulso nervoso no nosso corpo. Então, todos os animais vertebrados apresentam essa característica, que é a coluna. Tá? Além disso, nós temos outras estruturas que protegem, né? Como, por exemplo, o crânio, a costela. O crânio protege o cérebro, as costelas protegem o coração e o pulmão. Então, observando alguns animais, você olha a coluna vertebral aqui de um humano e aqui de uma cobra. Então, olha que linda que é a estrutura das múltiplas colunas de uma serpente. Tá? Agora, os invertebrados, eles não apresentam coluna vertebral, mas não significa que eles não tenham estrutura de sustentação. Então, os primeiros organismos que surgiram na Terra foram as esponjas. As esponjas, elas são os primeiros animais. Parece estranho, né? Quer dizer, professor, que o Bob Esponja, aquele Bob Esponja que eu assisto no desenho, ele é um animal de fato, ele é um animal. E as esponjas, elas são os primeiros organismos chamados de pluricelulares, ou seja, formado por múltiplas células diferentes. Elas não têm coluna vertebral, mas isso não significa que ela não tenha um sistema de sustentação. O sistema de sustentação das esponjas, ele é dado por substâncias feitas de calcário, chamadas de espículas. Algumas espécies apresentam também estruturas formadas por sílica. Só para vocês entenderem, a sílica, ela é uma substância que, quando aquecida, dá para fazer vidro, tá? São animais muito simples, não tem nenhuma estrutura conhecida, como a gente tem, como, por exemplo, cérebro, sistema digestório, sistema excretor, sistema respiratório. Tudo nas esponjas é feito de forma muito simples, entre as células. Então, célula por célula vai recebendo nutriente, fazendo a digestão e expulsando isso do seu corpo. Outro detalhe importante é que são animais aquáticos. A maioria, quase a totalidade, vive em água salgada, são marinhos. Eu tenho pouquíssimas espécies de água doce e quase nenhuma onde eu encontro água chamada de salobra, que é aquela água que mistura a água do mar com a água do rio, tá? A reprodução desses animais é muito simples, ela é por multiplicação simples, chamadas de brotamento, onde ela gera uma nova esponjinha, né, na sua lateral. Não tem simetria, então percebam pela imagem que ele é um organismo que nem parece um animal propriamente dito. Um detalhe muito importante, chama-se esponja porque tem um animal, uma esponja, que apresenta uma substância chamada espongina. Essa substância chamada espongina mantinha a esponja mole e era usada para banho. Isso muito na Europa, tá?
tá? Então, elas são animais que a gente nem observa, porque a gente entende animal como um bicho que tem braço, que tem perna, que tem olho, que se movimenta, mas não. São fixos ao leito marinho, então você vê que elas ficam em rochas, sobre rochas ou corais, tá? E são animais chamados de filtradores. Então, a água, ela passa por dentro do animal e sai por essa abertura. Essa abertura, inclusive, é chamada de ósculo. Bom, seguindo nessa característica desses grupos, nós temos os quinidários. Os quinidários vocês conhecem. Os quinidários são as águas vivas e a anêmona. Quem assistiu Procurando Nemo sabe do que o Pro está falando. O Nemo vive na anêmona e não é um trocadilho. De fato, os peixes palhaço vivem nas anêmonas, tá? E ele já é um bicho um pouco mais desenvolvido que os poríferos. As anêmonas e as medusas, que são as águas vivas, elas apresentam sistema nervoso, já apresentam uma estrutura onde ocorre a digestão, chamada de cavidade digestória, e uma abertura, que pode ser chamada de boca ou átrio, tá? Já apresentam sistema muscular e apresentam células capazes de liberar uma substância que pode causar ou paralisia da vítima ou queimaduras, como no nosso caso, chamadas de quinidоцистos, tá? Nós temos duas formas de observar esses animais. Há duas maneiras em que eles sobrevivem ou vivem. Na forma de medusa, como as águas vivas, tá? E na forma de pólipo, tá? Que são as anêmonas e as hidras. Então são organismos mais especializados. Tem animais que são de vida livre e animais que são fixos ao substrato. O que significa vida livre? Ele pode ficar nadando, tá? Então, normalmente lá ele vai ficar nadando tranquilamente, ok? Apresentam o que a gente chama de alternância de gerações, e aí é uma coisa muito legal, que eles têm uma fase de pólipo, que é muito parecida com a anêmona, e uma fase de medusa, que é igual a da água-viva. Então, tem algumas espécies que têm só fase de medusa, espécies que só têm fase de pólipo, e espécies que apresentam as duas fases, tá? Essa alternância de fases, a gente chama de metagênese, ou alternância de gerações. Agora, qual é a grande importância dos quinidários? São os antozoários. Quem são os antozoários? Os antozoários, eles são os corais. Os corais são chamadas de florestas marinhas. São nessas áreas onde eu encontro a maior quantidade de biodiversidade, tá? Os corais, eles não são nada mais do que pequenos pólipos, pequenas anêmonas, tá? Que se protegem com uma casca ou uma casa calcária, tá? Além disso, essa casa calcária tem uma associação importante desses organismos, que é a associação com algas. Então, um não vive sem o outro. Então, quando o coral morre, a alga também morre. E vários organismos dependem do coral. É refúgio, formas de reprodução, formas de se esconder, formas para se alimentar. Então, é um ambiente extremamente importante. E por causa do aquecimento global, boa parte dessas algas está morrendo. Junto com ela, acaba morrendo também o coral, tá? Então, essa é uma característica muito importante desses recifes de coral, tá? Então, eles sofrem com aquecimento global, pesca predatória, turismo errado, né? Que a gente fala de um turismo sem controle, poluição, mudanças climáticas, lixo, tá? Então, esse fenômeno, né, que tem acontecido principalmente por causa do aquecimento global é chamado de branqueamento, tá? Trata-se da perda desses organismos, tá? Dessas algas, que são chamadas de zooxantelas, presentes no tecido do coral. Como a cor dos hospedeiros vem do tipo da alga, né? Por isso que os corais são coloridos, com a morte desses organismos, dessas algas, o coral acaba ficando branco, tá? Então ele pergunta, né, em sua opinião, existe uma relação entre aquecimento global e o fenômeno do branqueamento? Sim, né? Existe está diretamente ligado. Por quê? Porque essas algas, elas são muito sensíveis a mudanças de temperatura, tá? Então, por esse motivo, elas acabam morrendo. E aí fala, que propostas poderiam ser sugeridas aos governos e cientistas para evitar a perda da biodiversidade? A criação de recifes artificiais, então você afundar um barco,
fazer armações de concreto e jogar no fundo do mar, né? Isso aumenta a chance de sobrevivência do coral. Reduzir a emissão de gases poluentes, de aquecimento global, chamado de gases estufa. Então, tudo isso é muito importante para a sobrevivência e da biodiversidade das espécies. Bom, outro grupo muito, muito, muito importante são os vermes. Tá? Os vermes eles podem ser divididos em dois tipos. Tá? Os plateumintos, que são vermes que têm o corpinho achatado, já vou mostrar para vocês, e os nemateumintos, tá? Que são vermes que apresentam o corpo cilíndrico. Tá? O corpo dele é parecido com o da minhoca, é redondo, tá? Então ele tem o corpo cilíndrico, enquanto os plateumintos, ele é achatado, feito um papel, tá? Nós temos vários representantes, inclusive de vida livre, que são super tranquilos na sua vida, porém, eu também tenho organismos que são parasitas, tá? Isso também causa grande problema à saúde pública, né? No caso, a saúde dos seres humanos. Então você tem aqui, ó, por exemplo, a planária. A planária é um plateuminto de vida livre, muito estudado na biologia, muito estudado por muitos profissionais da biologia. Inclusive eu estudei planárias na faculdade, tá? E no B, você vê aqui a estrutura, né, de um nemateuminto. Tá? Então, nós temos aqui dois grupos. Tá? Um detalhe importante. A partir desses grupos, plateumintos e nemateumintos, nós começamos a ter o que a gente chama de simetria bilateral. O que significa isso? Se eu pegar e fizer um corte nesse animal no meio, o lado esquerdo dele vai ser semelhante ao lado direito. Isso é chamado de simetria. Então, aqui nós temos a tênia, que é um verme causador de uma doença chamada teníase, e aqui do lado o ascaris, que é causador de uma doença chamada ascaridíase. Então, são duas doenças causadas por vermes, ok? Então, são grupos bastante importantes, de importância médica, tá? E que nós precisamos ficar bastante atentos, mas o Pro vai falar um pouco mais sobre essas doenças na nossa aula de Zoom. O próximo grupo já é muito mais complexo, tá? E eu vou comentar isso com vocês em aula, mas basicamente nós temos que observar a complexidade dos organismos, ou seja, quando eles vão ficando mais complexos, com mais estruturas, que são essas estruturas? Boca, ânus, tubo digestório, sistema nervoso, sistema muscular, sistema circulatório, sistema excretor. Então, são vários sistemas que nós fazemos esse comparativo, entendeu? Então, por esse motivo, nós precisamos ficar bastante atento a esses grupos. Os anelídeos, eles são um grupo bem legal. Eu tenho poucos que são parasitas, como é o caso aqui da sanguessuga, mas os anelídeos, eles apresentam o corpo divididinho em anéis, que a gente chama de metameria. São 3 grupos, tá? São as minhocas, tá? Que são os ápodes, os oligoquetos, né? São os oligoquetos, os poliquetos, que são em sua maioria marinho, e os iridídeos, que são as sanguessugas, tá? Já é um grupo muito diverso, já apresenta um monte de característica legal, tem sistema circulatório, tem coração, tem um coração múltiplo, dividido em muitos arcos cardíacos, então parece que a minhoca tem vários corações, tem um sistema nervoso bem desenvolvido, são importantes na agricultura, a gente sabe que elas são muito importantes porque fazem buraco na terra, que ajuda na melhoria da condição do solo, tá? Então essa é uma característica importante, tá? Então aqui você contribui para a formação do humus. Então você tem os 3 representantes, a minhoca na letra a sanguessuga na letra B e um poliqueto marinho, tá? Na letra C, tá? Que é um bicho bem legal. Um detalhe importante, esses animais eles podem ser hermafroditas, tá? Ou seja, apresentam as duas estruturas de reprodução viáveis, isso também é bastante importante, ok? E, em sua maioria, esses grupos eles são de vida livre, né? Então, eu não tenho muitos, né, muitos parasitas. Então, é um grupo bem legal de se estudar. As minhocas, vocês vão buscar depois a importância na agricultura, né? E aí o Pro explica para vocês da agricultura a importância das minhocas para aerar o solo, permitir a entrada de água, oxigênio, que ajuda as bactérias e ajuda as raízes das plantas, tá? Os moluscos já são um grupo mais complexo. Os moluscos, nós temos os gastrópodes, que são caramujos e caracóis, que apresentam concha, apresentam um sistema
já apresentam uma cabeça. Nessa cabeça elas têm vários órgãos sensoriais, apresentam uma estrutura de raspagem chamada de rádula, tá? Nós temos também os bivalves, tá? Que são ostras, mariscos e mexilhões, que são animais filtradores. É deles que a gente extrai a pérola, né? Feita de uma substância chamada perolina ou nácar, depende da espécie. E a classe dos cefalópodes, que são polvos, lulas e céfias, tá? Apresentam uma concha interna ou não apresentam. Mas essa é a principal característica dos moluscos, apresentar o corpo mole e uma concha protetora. Um detalhe, eles já são completinhos, apresentam sistema digestório completo, apresentam fígado, né, que a gente chama de hepatopâncreas, ou seja, um fígado e um pâncreas primitivo, sistema excretor, já apresentam sistema nervoso bem desenvolvido. Os cefalópodes são os bichos mais legais que existem, que são os polvos que têm olhos mais desenvolvidos que o nosso. Os polvos também têm a capacidade de mudar de cor, né, igual o camaleão. Então, eles são um grupo muito característico e um grupo bastante desenvolvido. Então, veja aqui um gastrópode, um polvo lindo, que apresenta as ventosas para segurar. Lembrando que eu disse que esses, no caso, os gastrópodes e os cefalópodes, eles apresentam uma estrutura raspadora, chamada de rádula. Os bivalves, eles são filtradores, então eles têm uma estrutura na boca em forma de rede, onde eles capturam o alimento, tá? Os caramujos e caracóis são raspadores, enquanto os cefalópodes, eles são predadores mesmo, eles caçam, comem peixe, comem crustáceos, comem de tudo, tá? Eles são animais carnívoros, ok? Uma característica bem importante. E aí, você entra num grupo que é o mais maravilhoso, é o grupo mais diverso, com maior volume, maior quantidade de organismos na Terra, que são os artrópodes. Então, como eu tinha dito lá no início da aula, os organismos, eles são divididos em dois tipos, né? Como eu falei para vocês. Ou eles são vertebrados ou eles são invertebrados. Os artrópodes, eles apresentam uma característica diferente, porque os artrópodes, eles apresentam esqueleto de sustentação. Só que ele é diferente do nosso, porque o nosso é interno, nossos ossos estão dentro do corpo. No caso dos artrópodes, o esqueleto está externo, a gente chama de exoesqueleto, tá? Mas são os primeiros animais a apresentar uma cabeça bem desenvolvida, órgãos sensoriais muito desenvolvidos, já tem um sistema nervoso altamente complexo, então eles têm um sistema nervoso muito, muito, muito desenvolvido, muito organizado, são ótimos polinizadores, eu tenho insetos, crustáceos, aranhas, quilópodos e diplópodos, que são animais muito importantes para o meio ambiente, para a polinização, dispersão de sementes, manutenção, né? Controle biológico, que é evitar pragas, né? Mas também podem ser pragas, como é o caso dessa praga de gafanhoto, que tem aí nos últimos meses deixado vários agricultores com medo. Eu tenho alguns que são parasitas, eu tenho alguns artrópodes que são vetores de doença, como é o caso do Aedes aegypti, do Anopheles, do barbeiro, que são transmissores de doenças. Tenho espécies que são peçonhentas, como a lacraia, como as aranhas, né, aranha marrom, a viúva negra, e tenho espécies que se alimentam de matéria morta, tenho espécies, como é o caso, né, dos crustáceos que se alimentam de matéria morta, de restos de alimento no fundo do mar. Então, é um grupo bastante diverso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse grupo compreende aproximadamente 75% do reino animal. É muita gente, né? É muito bichinho em quantidade e em diversidade de espécies. Só para vocês terem uma ideia, nós conhecemos aproximadamente apenas 25% dos artrópodes do mundo, tá? Eles têm um esqueleto feito de quitina, que é um tipo de açúcar, que endurece na presença do oxigênio, tá? E são muito importantes para todas as áreas ambientais. Então, nós temos a classe insecta. Como é que eu descubro que é um inseto, Pro? Se o corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. É só olhar as 3 partes da formiga. Apresenta 6 patas, um par de antenas, então barata, pulga, gafanhoto e formiga.
por exemplo. Crustáceos, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax é quando a cabeça e o tórax estão juntos, formando uma única estrutura. 5 pares de patas, tá? 2 pares, 1 ou 2 pares de antenas, o normal é ter 2, mas lagosta, siri, tatu de jardim, camarão, tá? Aracnídeos, são as aranhas. Cefalotórax e abdômen, 8 patas, não tem antenas, mas tem vários olhos. Aranha, carrapato, escorpião, cravo, sabe o cravo que você tem no rosto? É um aracnídeo. É verdade. Os diplópodos, como a centopeia, por exemplo, ou piolho de cobra, tá? Tem cabeça e tronco, 2 pares em cada segmento, 1 par de antenas, como é o caso do piolho de cobra, tá? E aqui a lacraia, por exemplo, tá? Cabeça e tronco, 1 par por segmento, 1 par de patas por segmento, tá? 1 par de antenas. E a lacraia, por exemplo, é um animal peçonhento, tá? Existem lacraias gigantes na Amazônia, em Madagascar, por exemplo. E o organismo que é mais próximo da gente. Ué, como assim? A estrela do mar é mais próxima da gente? Sim, a estrela do mar ela é mais próxima da gente porque ela é o primeiro invertebrado a apresentar um esqueleto interno, igual ao nosso, tá? São divididos em vários grupos, tá? São os crinoides, os asteródeos, ou asteroide, né, que é a família, os ofiuroides, tá? Os lírios do mar. Então, é um grupo bastante diverso, tá? Com esqueleto interno, é o primeiro grupo a apresentar esqueleto interno. Então, nós temos lá crinoides, os asteróideos, os ofiuroides, tá? Os asteroides, que são grupos muito importantes. Tem o corpo calcário, então tem lá um esqueleto externo, uma estrutura externa calcária, e um esqueleto interno. É o primeiro grupo a apresentar esqueleto interno, tá? Tem sistema circulatório interno, tem pés ambulacrais para locomoção, e parece loucura, mas eu tenho animais que são filtradores e eu tenho animais que são caçadores. A estrela do mar é um caçador, lento, mas é um caçador. E tem capacidade de se regenerar. Então, se a estrela do mar perde uma das patas da estrela, ela consegue, ela é capaz de regenerar. Então ele fala, Alteza, o filho é meu. Não, ele é meu. Bom, só uma solução. Partirei o bebê ao meio e darei metade para cada uma. Aí, que genial a ideia! Sois o mais sábio dos reis. A pergunta é, né? Na tirinha, a decisão do rei agradou as duas mães? Sim. Por quê? Porque as estrelas do mar são organismos capazes de se regenerar e formar novamente uma estrela completa. Então, é verdade que essa divisão permite que novas estrelas do mar se formem por completo. Ok? Então, aqui a caravela, que é muito perigosa, causa muita queimadura, né? Ele fala, o texto informa sobre acidentes com animais marinhos, são mais frequentes em certos períodos do ano. Por que isso acontece? Por causa da oferta de alimento. Então, se você observar no texto, ele diz, muitos animais marinhos são conhecidos por sua beleza e exuberância. Outros pela dor. São comuns nos períodos de verão, né? Os acidentes com animais marinhos, como é o caso da caravela. Aliás, a caravela é uma colônia de corais. Tá? É uma colônia de quinidários, formado por vários quinidários que vivem numa mesma estrutura. Tá? Então, acidentes com animais venenosos, com animais com causam queimaduras, com toxinas, com ferrão. Então, você tem vários acidentes, né, que ocorrem por causa desses animais. Ele fala, né, o texto informa os acidentes com animais marinhos são mais frequentes em certos períodos do ano. Por quê? Porque é o período onde você tem maior concentração de pessoas, o verão e as férias, né? Então, normalmente o pessoal vai para a praia, resort. É também uma área que é um momento também onde você tem mais gente na praia, então você tem mais carga orgânica, né? Mais matéria orgânica na água, e por esse motivo os animais conseguem se multiplicar, né? E aí acaba gerando esse encontro e esses acidentes. Identifique os principais filos de organismos citados que causam situações de emergência com os humanos. O filo quinidária, por causa das águas vivas, que causam muitos acidentes, né? Esse seria o principal. Mas você tem, por exemplo, peixes como arraias, que causam machucados, escorpiões, que no verão são muito comuns, que são aracnídeos, né? Então, abelhas, que são insetos. Então, nós temos muitos acidentes
que acabam ocorrendo, né, nesse período de férias. Cite os organismos responsáveis pelo maior dos ferimentos dos banhistas. São as águas-vivas, né? As águas-vivas e as caravelas. São os dois grupos que mais causam problemas para os banhistas, ok? Aí ele fala, os poríferos são animais muito simples em relação a outros já observados. Justifique sua posição no início da sequência do filo, de filos animais. São os primeiros seres pluricelulares, não apresentam nenhuma estrutura complexa, então não tem sistema circulatório, não tem sistema digestório, não tem sistema nervoso, são assimétricos, não tem simetria, tá? Eles são só um aglomerado de células organizadas sustentadas por espículas calcárias. Então são os organismos mais simples, os primeiros organismos animais a surgirem na Terra, por volta de 850 milhões de anos atrás. Em geral, as esponjas se reproduzem assexuadamente por brotamento ou regeneração. Quando sua reprodução é sexuada, o encontro dos gametas ocorre na água, o zigoto surge, uma larva que se movimenta no ambiente. Tá? Depois se transforma em esponja, que vive fixa no substrato. Explique a vantagem de ocorrer a fase de larva no ciclo de vida da esponja. É para ela poder ir mais longe, porque a larva é nadante, então a larva pode nadar e alcançar áreas mais distantes, diminuindo assim a competição entre os grupos. Então é uma forma que nós podemos encontrar. Em uma aula prática de biologia, Rafael encontrou animais que apresentavam as seguintes características: coluna vertebral ausente nos três, esqueleto, externo, esqueleto externo em um, interno em outro e ausente em outro. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, globoso com espinhos, cilíndrico com tentáculos na região oral. Habitat terrestre, marinho e marinho. Peculiaridades: presença de 2 pares de asas. Bom, se tem presença de asa, é inseto. Se tem pé ambulacral, é equinoderma, uma estrela do mar. E se tem quinidocisto, é uma água-viva ou uma anêmona, ou um pólipo, ou uma água, né? Ou é um pólipo, que é uma anêmona, ou uma água-viva. Após a análise, como Rafael os identificou? Identificou pelas peculiaridades, né? A presença de asas é exclusiva de insetos, a presença de pés ambulacrais é exclusiva das estrelas do mar, né? Dos equinodermos, e os quinidocistos são células exclusivas dos quinidários, ok? Então essas são características bastante importantes desses grupos. Bom, eu vou deixar a aula de sistema de vertebrados para a próxima aula de vídeo, tá? E aí na aula de Zoom a gente desenvolve essa parte e conversa um pouco mais sobre invertebrados e sobre algumas doenças causadas por invertebrados, porque é sempre bom saber um pouco mais. Então, galera, beijo para vocês e até a próxima aula.